Sua filha, seu filho é desatento, impulsivo, hiperativo? Esses podem ser sintomas do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é o assunto de hoje do quadro Pensando Nisso. As aulas voltaram aqui em Patinga, por exemplo, nas escolas municipais e particulares, escolas estaduais também estão voltando aos poucos, então é muito importante analisar esses sintomas, esses sinais nas crianças. Por isso, vim bater o papo com o Dr. Marconi, que é neuropediatra. Dr. Marconi, então as crianças passaram por um momento assim, estudando em casa, ou então no esquema híbrido, e os pais passaram um aperto, com todos, mas especialmente com as crianças que têm TDAH, Então, primeiramente, explica pra gente, o que é esse transtorno. Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento em que a criança apresenta comportamentos impulsivos, hiperativos e desatentos mais do que o normal para a idade, para a condição social e cultural. Como assim? Eu tenho que comparar esses comportamentos com crianças da mesma idade, da mesma escolaridade. E esses prejuízos, essas situações têm que levar prejuízos para a criança. Um outro dado é que esses sintomas e sinais devem surgir antes dos 12 anos de idade. Esse é o TDAH. Ô, doutor, e no dia a dia, como que os pais podem identificar, se aquela criança é bagunceira, agitada, desatenta, que se dispersa fácil, realmente tem o transtorno? Então, é muito importante diferenciar entre uma criança agitada de uma criança realmente que tem TDAH. Ser agitado não significa que é TDAH. Para ser TDAH, além de ter o cumprimento de todos os sintomas de acordo com o DSM-5, essa criança tem que ter prejuízo. Prejuízo em casa, prejuízo na escola, prejuízo na vida dela. Por exemplo, essa criança tem que ter dificuldade no aprendizado, essa criança tem que ter um comportamento que deixa ela em risco, por exemplo, ou qualquer outra situação que a gente identifique que está trazendo um prejuízo para essa criança. Então, é assim que a gente diferencia. Então, a criança ela age com impulsividade, não para quieta, sobe nas coisas, ou então tem um comportamento muito desatento, desligado, que trazem esses prejuízos. E na escola, como que essas crianças agem, se movimentam, estudam? Então, a gente tem que lembrar que o TDAH ele se divide de 3 formas. A criança pode ser especificamente ou predominantemente hiperativa, ela pode ser predominantemente desatenta ou ela pode ser mista, desatenta e hiperativa. Então, há uma diferenciação do comportamento dessas 3 predominâncias. Meninos têm tendência a ter um comportamento mais hiperativo e meninas têm um comportamento mais desatento. Como é que elas se comportam na escola? As crianças hiperativas, elas têm mais impulsividade. Não para quieto o tempo inteiro se mexendo. É aquela criança que toda hora deixa cair alguma coisa. É aquela criança que enfia no meio da conversa, perguntou o colega, ela já logo responde. É aquela criança que tem um comportamento até mais agressivo do que os outros. Já a desatenta é aquela criança que parece que se desliga, que a professora está falando lá já da Segunda Guerra e ela ainda está na Primeira Guerra Mundial, sabe? Ela não está entendendo o que está acontecendo. É aquela criança, por exemplo, que quando tem um brinquedo diferente, uma caneta ou uma borracha diferente, a professora está falando e ela está lá analisando a caneta, a borracha, e vai trazendo prejuízo acadêmico para a criança durante esse período. Por isso é tão importante o professor saber desses sintomas, desses sinais, para poder ajudar essa criança na escola. E o problema é que se esses sintomas não forem identificados, se não for tratado na adolescência, então, e até na vida adulta, a pessoa pode continuar tendo esses prejuízos ao longo da vida, Exatamente. Se os sintomas não forem tratados, a chance de ter complicadores é maior. Entre esses complicadores, a gente sugere um insucesso acadêmico, Eu falo às vezes que a gente tem a pessoa para ser presidente da República, que vai ser o síndico do prédio,
por causa do TDAH. Por quê? Porque ele não teve oportunidade, ele foi queimando as oportunidades ao longo da vida. Ele foi deixando acontecer e não foi aprendendo. Ele vai para o segundo ano sem ter compreendido o primeiro, ele vai para o terceiro sem ter compreendido o primeiro e o segundo. E a gente tem que lembrar também, pode até doer em alguns quando a gente fala isso, que alterações comportamentais com insucesso acadêmico é igual delinquência. Existem alguns dados que sugerem que essas crianças, quando não tratadas, 30% vão para o uso de álcool e drogas, vão cometer pequenos delitos e vão acabar tendo outras situações mais complexas na vida, até o surgimento de outros transtornos, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de uso de substâncias psicoativas, bipolaridade e aí vai. Por isso é tão importante o diagnóstico e a intervenção precoce. Doutor, então se a escola, né, os pais suspeitam, né, desses sintomas, devem procurar então um especialista, né? E a partir daí, como que é o tratamento? Então, a partir do surgimento dos sintomas e dos sinais, é muito importante procurar os profissionais corretos. Não existe assim a necessidade de ser um psiquiatra ou um neuropediatra, existe necessidade de ser um profissional que saiba trabalhar com essa criança, que saiba identificar. E uma outra coisa bem importante é entender que o tratamento não significa medicamento e o tratamento significa uma série de fatores que a gente tem que fazer. Todas as vezes que a gente aposta só no medicamento, e eu vejo isso na minha prática no dia a dia, a chance de ter mais complicador é maior. O que eu estou te falando? Que aquele pai que a gente fala assim, olha, o tratamento do seu filho é acompanhamento com psicólogo, com fono, atividade física, psicoeducação para a família, apoio escolar e o medicamento. Aí ele entende que é só o medicamento e começa a dar só o medicamento e não faz as outras intervenções. Chega um momento que aquele medicamento vai falhar e a criança vai começar a ter novamente todos aqueles sintomas. Então, o tratamento é multidisciplinar, né? É uma série de intervenções que devem ser feitas e deve-se avaliar cada caso, né? Tem uma criança que vai precisar de fono, tem uma criança que vai precisar de psicólogo, tem a criança que vai precisar de medicamento, tem a criança que vai precisar do medicamento todos os dias, tem a criança que vai precisar do medicamento somente na aula durante o período escolar. Então, assim, não existe, a gente tem que avaliar caso a caso, né? Caso a caso, para chegar à melhor intervenção, à melhor terapêutica dessa criança. Então, assim, não pode ter medo do tratamento, sabe? E quando a gente acerta, o tratamento dá certo, a criança ela tem muitos benefícios, os pais ficam apresentam uma felicidade muito grande pelo desenvolvimento da criança por causa do tratamento. Doutor, em relação assim à predominância, né, em meninos e meninas, há essa predominância em algum dos sexos? Então, o que acontece é que na primeira fase da vida a gente tende a diagnosticar mais meninos. Por quê? Porque no menino o quadro geralmente é de TDAH hiperativo. Como os pais, a escola percebe aquele menino mais agitado, logo encaminha para assistência médica e logo faz o diagnóstico. E a menina já tem um comportamento que tende a ser mais desatento. Não significa que eu não tenho menina hiperativa, mas a maioria das meninas vão ser TDAH mais desatento. E por isso, por ser mais desatento, mas não ter aquele comportamento agitado, os pais demoram, né? Acham que não, é porque ela é mais tímida, é porque ela é mais quieta, é porque ela não quer se envolver, ela é assim mesmo, e aí esse diagnóstico acaba sendo feito mais tarde. Então, na primeira infância, a gente tem mais diagnósticos de meninos, mas à medida que vai chegando a adolescência, esse número se equipara e segue na vida adulta um número semelhante entre meninos e meninas. Com essa questão da gente ter passado por esse período mais em casa, os pais que acompanharam, né, as crianças assim, tendo aula online ou mesmo as escolas municipais que enviaram, né, a apostila, o caderno, tem alguma situação assim que facilita os pais mesmo perceberem assim, porque de fato, de modo geral, a gente ouviu reclamação quanto às crianças ficarem dispersas, né? Mas quem tem TDAH nesse processo dentro de casa apresenta sinais mais acentuados? Então, primeiro a gente tem que lembrar que na pandemia eles ficaram presos. Aí eu brinco assim que nós colocamos igual o gato preso dentro da gaiola, eles ficaram tudo agitados. Então houve um aumento da ansiedade dessas crianças, já tem alguns estudos mostrando isso. E uma outra coisa é que a criança com TDAH ela teve muita dificuldade com o teleaula, né? Com a aula remota,
porque você coloca a criança em frente a uma tela em que ela vai ter acesso a um monte de coisa. Então eu tive várias vezes aqui no consultório, mãe reclamando de criança que saía da aula e ia jogar Minecraft, criança que saía da aula e ia abrir o grupo do WhatsApp da turma e ia conversar. Eu até te falei que eu tive uma criança que fixou a telinha dele e a professora achava que ele estava na aula, enquanto isso ele estava resolvendo a vida dele com outras coisas. Por quê? Porque ele queria fazer outras coisas e o TDAH é assim. Então eles tiveram muito mais dificuldade do que as crianças típicas nesse período para adaptar, para aprender. E agora é a hora de voltar e fazer com que essas crianças aprendam novamente, né? Recuperem esse tempo perdido. Nenhum país ficou tanto tempo igual o Brasil sem aula, né? Mais de 400 dias, né? Sem aula presencial. Isso realmente traz um prejuízo nas crianças com dificuldade de aprendizado e principalmente nas crianças com TDAH, esse prejuízo se acentuou ainda mais. Então, para que as crianças não sofram, né, com esses sintomas ao longo da vida, né, é ideal os pais, né, reforçando, procurar o atendimento, porque a cada dia para todo mundo é um novo desafio. E sem esse peso, né, que o transtorno já traz, né, porque é um problema, né, neurobioquímico, né, isso, genético, então é melhor suavizar tudo para as pessoas serem mais felizes, né? Exatamente. Lembrar que o pai não pode ter medo do diagnóstico. O pai tem que ter medo do que o transtorno pode levar, que o transtorno pode acarretar. E assim, os tratamentos hoje são muito seguros, né? A própria medicação é muito segura. Então não perca tempo. Se tem oportunidade, vamos começar hoje. Procure segunda-feira um profissional para atender o seu filho e dar para ele o melhor caminho, o melhor tratamento que possa ter. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug Conteúdo o tempo todo.